Mano, eu liguei a câmera aqui pra gente trocar uma ideia rapidão e conversar sobre jogos antigos. Aí esses dias atrás aí eu fiz um vídeo falando sobre que os jogos novos, né, de hoje em dia, eles não conseguem me entreter como os de antigamente. E até eu dei um exemplo, que eu tenho um PlayStation 5, tenho PlayStation 4, PlayStation 3, eu tenho Xbox, Nintendo Switch. E cara, incrivelmente, por mais que eles tenham jogos bons, com gráficos bonitos, com histórias bacanas, eles não conseguem me prender como os jogos de antigamente. Aí fica a questão, o que acontecia antigamente que é diferente de hoje? E eu tô fazendo esse tipo de vídeo, até assim, como no estilo bem vlogzão mesmo, pra gente bater um papo, não vai ter nem vinheta, porque eu queria a opinião de vocês. Eu tenho algumas teorias e eu queria saber se vocês concordam ou qual é a teoria de vocês para que os jogos de hoje não sejam tão bons como os de antigamente. A minha primeira teoria é que é a tal do simples e bem feito. Porque assim, se você pegar os jogos de antigo, por exemplo, Donkey Kong, ele é um jogo graficamente bonito, pra época ele foi muito revolucionário, só que ele é simples e ele é muito bem feito. Os gráficos, como eu falei, legal, o som legal. E qual que é o jogo? O jogo você joga com um personagem, um spritzinho ali, né? Com um gráfico 3D também. E você vai pulando nos inimigos. Você vai passando fase a fase. E o jeito de eliminar os inimigos é jogando barril e pulando na cabeça dele. Tem receita, tem coisa mirabolante, tem power-ups, level, CGI, que é aquelas cenas cinematográficas. Não, é um jogo extremamente simples. Outro exemplo é o Super Mario. Cara, jogo também de um encanador, com gráfico desenhado ali bonito, musiquinha marcante, tipo essa. E o jogo também, você sai pulando nos seus inimigos, vai passando de fase a fase e ele é marcante. Ah, mas você pode falar, Jackson, mas você tá falando isso porque você era criança e era diferente. Porque eu sou uma eterna criança. E cara, a galera que é gamer, a galera que gosta de jogar, eu tenho 34 anos e eu ainda sou fanático por videogame. Eu gosto mais hoje de videogame do que eu gostava antigamente, porque eu com meus 30 e poucos anos, eu peguei a época de andar de skate na rua, de bicicleta, de jogar bola e estourar o dedão do pé, do joelho, parecia uma carne moída de tão ralado que é, porque você tá na rua correndo, esconde-esconde, pipa. Então eu peguei a época que a rua era mais importante que o videogame. O videogame era até algo meio inacessível e a gente já vai entrar nesse assunto do porquê ser inacessível. Mas bom, a minha primeira regra é essa, que os jogos de antigamente era uma receita simples. Outra coisa era o nível de dificuldade, ele fazia você ter algum empenho, porque era difícil. Por exemplo, você pega aquele Super Ghost and Ghost do Super Nintendo, no qual se você tomasse 2 hits, se acabava o jogo e você tinha que começar do começo, e dava game over e você tinha que começar do começo. Hoje em dia os jogos são muito fáceis, por mais que ele tenha um nível de dificuldade, tipo um Dark Souls, ele é um jogo difícil, um Sekiro é um jogo difícil. Eu tô falando desse jogo tipo Souls-likes, que são os mais conhecidos de serem difíceis, né? Eles são difíceis, tem um nível de dificuldade legal, só que ele tem um autosave, você vai jogando, você salva ali, tem as bonfires, onde você para, e você nunca começa o jogo do início, diferentemente dos jogos antigos, né? Que te prendiam e fazia ter essa emoção. Outra teoria que eu tenho é que os jogos online de hoje em dia, ele tirou aquele brilho da comunidade, do se reunir, porque eu lembro, na minha juventude, eu me reunia com meus amigos, e você também, que tem mais de 20 anos, certamente se reunia na sua casa, ou na casa de um amigo, na casa de um primo. Lembra? Quem perde passa o controle? Cara, não tinha esse negócio do online, porque hoje em dia as coisas são muito frias. Por mais que você tenha essa comunidade gigantesca, porque hoje você consegue jogar com pessoas que moram no Japão, nos Estados Unidos, você consegue jogo de nível mundial. Antigamente era no teu bairro, você se reunia com a galera ali para jogar um Winning Eleven 2000 do PlayStation 1, para jogar um The King of Fighters, um Tekken 3, ou os jogos de Super Nintendo, um Contra 3, que era super difícil. Então tinha aquela coisa da proximidade, de uma sexta-feira à noite, de um sábado à tarde, de um domingo. Vamos se reunir para jogar videogame? Então eu acho que isso também dava um gosto a mais, né? E quando eu falei lá que o videogame era mais inacessível,
Certamente você que tem menos de 20 anos, eu acho que você não pegou a época das locadoras, das lan houses de videogame, porque lan house, comumente para quem conhece, lan house é de computador, tem computador, só que antigamente tinha as lan houses de videogame, e era febre, tá? Na antiga, onde se reunia a galera, tinha as cadeiras de plástico, tipo de bar de boteco, tinha um videogame lá numa televisão de 14 polegadas de tubo, as mais chiques, as lan houses mais chiques, tinha tela de 20 polegadas, e a gente ficava jogando PlayStation 1, Nintendo 64, Dreamcast, GameCube, e você pagava, salvo engano, no meu bairro era R$1 uma hora, 50 centavos, 30 minutos. Você pagava, você tinha a hora marcada, dava pra você marcar, porque chegava sexta-feira, era lotada essa lan house, então se você não reservasse, você não conseguia jogar. Final de semana, então, nem se fala. E era bem bacana, porque assim, quando você tinha amizade com o dono da lan house, ele deixava você alugar ou ele te emprestava o memory card. Eu lembro que o primeiro Devil May Cry 1 do PlayStation 2, eu fechei desse jeito. O Rony, que era o dono da locadora, inclusive saudades, eu nunca mais vi esse cara na minha vida. Também eu tinha 16 anos, 7, enfim, passou muito tempo. Eu comecei a jogar Devil May Cry 1 no PlayStation 2, cara, aquele jogo pra mim foi tipo divisor de águas. Ali era tipo a evolução do jogo. E eu fui jogando, só que eu não tinha dinheiro, era muito caro, PlayStation 2. E ele me emprestou o memory card. Não, Jacos, pega o memory card. E eu salvava, e toda hora que eu ia lá, memory card. Ele dava o memory card, eu continuava o jogo e eu fechei dessa maneira. E essas comunidades da galera ali reunida, pô, mano, era legal demais. Todo mundo vendo aquele cara que era viciado em algum tipo de jogo específico. Sei lá, um jogo de tiro, algum jogo de... Enfim, qualquer jogo. Tony Hawk's. Eu lembro da época do Tony Hawk's 2, dos caras que conseguiam fazer mais de 1 milhão de pontos. Eu depois peguei a manha de fazer na fase ali jogando mais de 1 milhão. Mas eu lembro que na época ali, tipo, jogava 10 minutos de 2 pessoas e você ia jogando, aquele cara que fazia 1 milhão, 2 milhões era o rei. Todo mundo ficava em volta do cara. Mas enfim, qual que é a sua teoria? Ah, calma, já ia... Eu quero puxar algo que é bem importante, né? Porque, mais uma vez repetindo, você deve estar falando, ah, Jackson, você achava antigamente porque você era novo. Como eu já falei, eu tenho um PlayStation 5 que fica aqui atrás, só que eu não consigo ficar jogando tipo 3, 4 horas seguido o PlayStation 5. Só que atualmente, inclusive é por isso que eu faço muitos vídeos sobre retro gamers aqui, eu consigo pegar o meu Super Console X, meu Game Stick, meu Belink GT King, colocar um emulador de Super Nintendo e ficar a tarde inteirinha jogando jogos antigos. Claro que eu vou revezando entre um jogo ou outro ali, mas eu consigo passar um dia inteiro jogando jogos antigos. Ou seja, por mais que os jogos sejam antigos, ainda hoje, eu com 34 anos de idade, eu consigo me divertir jogando Super Mario, Donkey Kong, Contra 3, entre uma infinidade de jogos antigos. Então, não é só porque eu era pequenino que eu curtia o videogame. Tá, mas eu já falei demais e eu queria saber de você. Qual que é a teoria? Por que vocês acham que os jogos antigos eram melhores? Você também concorda que os jogos atuais perderam a graça? Fica aí esse questionamento. Bom, agora para por aqui para não tomar mais tempo de vocês. Óbvio que eu vou pedir para você que ficou até agora, se você ainda não é inscrito no canal, clica no botão de inscrever-se que fica aqui embaixo, deixa o like se você ainda não deixou. E se você quiser, me segue lá no Insta. Dito tudo isso, eu deixo aquele beijo, aquele abraço, paz e amor e até o próximo vídeo. Valeu, galera!